Olá, em poucos minutos vou tentar passar uma pequena e breve explicação acerca do livro de Esdras, um livro que tem 10 capítulos, um livro que nos faz pensar muito porque é também um livro muito refletivo e muito atual para os nossos dias de hoje. Então, qual era o contexto histórico deste livro, que é importante nós sabermos? O povo tinha sido levado para o exílio na Babilónia por Nabucodonosor. Foi uma profecia que foi dada através de Jeremias e esta profecia este livro mostra que esta profecia começa a ser cumprida. Há um cumprimento desta profecia quando este livro é escrito. Então, o povo, ao fim destes 70 anos, deixa de estar sob o domínio de Nabucodonosor, sobre a Babilónia, porque a Pérsia ganhou sobre Nabucodonosor. Neste caso, rei Ciro, que era o rei na altura que estava no poder, deu autorização a que o povo regressasse a Jerusalém. Então, é importante nós sabermos que assim como quando o povo foi levado cativo para a Babilónia, em fases, também foi por fases que o povo retornou a Jerusalém. E o livro de Esdras mostra-nos isso de uma forma muito clara e objetiva. Então, há uma primeira fase e uma segunda fase. A primeira fase é do capítulo 1 ao 6, onde Zorobabel é o governador de Judá na altura, com Josué, ou Josué, dependendo das traduções, e é ele que vem em liderança do povo para Jerusalém para fazer a reconstrução do templo. Isso está no do capítulo 1 ao capítulo 6, a reconstrução do templo. Com muitas coisas pelo meio, muitas paragens pelo meio, muitos contratempos, muitas lutas, mas a reconstrução do templo acaba por ser concluída. Nós vemos isso no capítulo 6, na altura que já era o rei Dario. Aí há uma paragem e é muito engraçado nós estarmos atentos a isso e percebermos, através da história, que do capítulo 6 ao capítulo 7 há uma cerca de 57, eles arredondaram os historiadores para 60 anos, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, que é quando entra Esdras na história. Então, e porquê é que nós podemos saber isto? Porque do rei Dario até ao rei Artaxerxes, que é no capítulo 7, quando entra Esdras, há outros reis pelo meio. E um deles, muito provavelmente, foi quando o livro de Esther foi escrito, que foi o rei Xerxes. Portanto, isto é muito, muito, muito incrível e é espetacular nós percebermos isto, porque às vezes achamos que é tudo muito rápido e que foi tudo muito fácil ou que foi tudo muito repentino, mas não, levou muitos e muitos e muitos anos e muitos contratempos pelo meio. Então, se Zorobabel fez com a reconstrução do templo, qual foi o papel que Esdras executou no plano de Deus? Esdras era sacerdote, era também escriba, ele foi um aluno de um grande mestre que era Baruque, que foi o mestre que esteve com o profeta Jeremias e foi também ele que ensinou e esteve com Esdras. E este homem era um homem que nasceu na Babilónia, e isso é incrível porque nós também podemos olhar para a palavra e podemos ver que há tanta coisa que nos pode chamar a atenção, e eu vou-vos dar a minha sugestão, que é como eu gosto de ler a palavra, eu leio, e há perguntas que eu faço ao texto, há coisas que eu vejo, por exemplo, como isto que eu acabei de dizer, assim, há uma altura que diz Esdras, este Esdras que veio da Babilónia. Mas porquê que diz este Esdras? E porquê que diz que especificamente ele veio da Babilónia? Portanto, há aqui perguntas, não é? Que nós deveremos fazer ao texto. E o texto acaba por nos responder. Portanto, ele nasceu na Babilónia, foi um homem que viveu no meio de pessoas que adoravam outros ídolos, eram povos pagãos, e ele nunca perdeu a sua fé, porque há sempre remanescentes. Esdras foi realmente um remanescente fiel ao Deus verdadeiro e Deus único de Israel, e Esdras teve uma missão extremamente importante na história. E porquê? Porque Esdras, ele entregou o seu coração totalmente na mão do Criador. E para mim a base deste livro é exatamente o capítulo 7, versículo 10, que é que diz-nos que Esdras entregou o seu coração e que era um homem que iria ensinar o povo de Deus
olhar para a palavra, entender a palavra, amar a palavra e a seguir aquilo que a palavra dizia, portanto, a obedecer. O povo vivia em total desobediência, nesta altura, quando ele chega a Jerusalém. E Esdras vai reconstruir a parte espiritual de um povo que estava completamente corrompido. Então, nós podemos perceber que, mesmo em períodos de muita ruína, muita destruição, à nossa volta, que Deus recomeça. Ele abre portas, Ele levanta líderes, Ele restaura as nossas vidas. Porquê? Quando e como? Porque Ele nos ama e quando a Sua palavra volta ao centro. E então essa foi exatamente a missão de Esdras, colocar a palavra de Deus no centro do povo. E naquela altura o povo deixou de ser mais do que uma nação, passou a ser um corpo unido, uma igreja unida, arrependida e a voltar-se verdadeiramente para o seu Deus. Houve um grande avivamento, um genuíno avivamento, como outros profetas anteriores nunca jamais viram, porque foi real. Eles arrependeram-se e agiram. Portanto, esta é uma história incrível, incrível de encorajamento para nós. E tenho a certeza que cada um de nós vai ser tocado por Deus em alguma parte da mensagem de uma forma muito específica. Eu fui e espero que cada um de vocês também seja. Obrigado!